Bom dia a todos. É um grande prazer iniciarmos aí a palestra da doutora Renata e doutora Suzana. Fico muito feliz de todos estarem aqui conosco, presencial, e os que estão online também. E nós vamos começar pela palestra da doutora Renata Pietro, que é graduada em enfermagem pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, fundadora e membro efetivo da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, ABENTE, mestre e doutora pela Unifesp. Atuou na gestão dos hospitais de campanha de São Paulo, integrando o Comitê Técnico da Prefeitura de Combate ao Covid-19. Publicou um artigo sobre saber ser, agir e fazer, a tríade para o cuidado seguro ao paciente com Covid-19, no qual aborda técnicas de cuidados com pacientes internados com complicações de coronavírus, além de refletir sobre o papel das instituições hospitalares quanto à saúde dos profissionais de enfermagem. É também membro da diretoria da Federação Latino-Americana de Enfermeiros em Cuidados Críticos e embaixadora da Federação Mundial de Enfermagem em Cuidados Críticos. Obrigada, Renata. Bom, muito obrigada, pessoal. Super bom dia. É uma honra estar aí no Muriá com vocês hoje, uma satisfação. Obviamente, eu gostaria de estar presencial, mas já combinei com Paula que, passando toda essa correria, nós vamos combinar aí um encontro para podermos aí trocar as experiências, estarmos próximos e nos abraçarmos. Falar um pouco da questão do empoderamento, de como estamos frente a esta pandemia. Eu gostaria, por favor, de pedir para o Mauro compartilhar aí os slides conosco, que ainda não estou vendo. E eu pensei em trazer para vocês um pouco de como tem sido aí o cenário desta pandemia, né, na visão, no olhar de uma profissional enfermeira, né, uma mulher que está aí atuando frente a essa luta. Pode passar. E para isso, para falarmos desse empoderamento e desse cenário, obviamente eu preciso aqui declarar os meus conflitos de interesse, e certamente é o mesmo que os da Paula, que de toda a diretoria de enfermagem do Muriá, que é a paixão pelo cuidado, a vontade de cada vez mais fazermos o melhor frente aos nossos recursos. Próximo. E claro que se nós vamos pensar aí num cenário da nossa enfermagem, e se estamos pensando num bicentenário de Florence que aconteceu o ano passado, eu sou intensivista de formação e, obviamente, eu não poderia deixar de trazer o contexto de que ela, para nós, na terapia intensiva, é a grande precursora dos cuidados, porque quando Florence começou a colocar o paciente mais grave, mais crítico, próximo ao posto de enfermagem, ela quem trouxe o cenário ou a visão do cuidado ao doente crítico. E eu chamo a atenção de vocês para esta frase de Florence. Parece muito estranho que o primeiro princípio requerido em um hospital é não fazer nenhum mal aos pacientes. E o quanto nós temos lutado para cada vez mais aprimorarmos os nossos cuidados e a nossa assistência. Próximo. Frente a esses cuidados e a essa assistência, eu trago aqui uma publicação que saiu na Critical Care em 95, então, olha, uma publicação bem antiga, colocando aí a questão de como é a distribuição das atividades e do trabalho quando nós olhamos, por exemplo, 2 profissionais da saúde. Nesse estudo, nesse artigo, os autores procuraram compilar quantas horas de cuidado um médico e um enfermeiro passam próximos do paciente e, obviamente, a enfermagem é quem está muito mais próximo do doente. Nós estamos ali 24 horas ao lado do paciente. Então, o quanto é importante cada uma das nossas ações e todo o cuidado e assistência que prestamos nos nossos cenários de trabalho. Próximo. Nesse cenário de trabalho, né, quando nós olhamos, pode dar mais um clique, por favor, Mauro. O que nós temos ali? Um ambiente de alto risco, né? Múltiplos indivíduos com diferentes prioridades, um paciente esperando assistência e muitas das vezes o ambiente de trabalho altamente influenciado por normas e pela cultura organizacional. Então, o quanto a cultura organizacional, ela traz aí uma variável extremamente importante no cuidado dos nossos doentes. Próximo. E quando nós pensamos nesses cuidados, é claro que a ideia, pessoal, é levar o cuidado a toda a população. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde se reuniu e fez esta publicação.
Olha, nós vamos procurar criar, a nível mundial, a nível global, uma agenda mais sustentável e ter uma meta ousada de chegar em 2030 com toda a população mundial conseguindo ser atendida ou ter a assistência à saúde. E para conseguirem fazer com que isso aconteça a nível global, é preciso o envolvimento e a criação, o surgimento de cada vez mais lideranças na enfermagem. Essa ação, ela não vai acontecer sem os profissionais de enfermagem. E quando eles viram esse cenário, pode passar, ficou discutido e acertado que trabalhariam uma campanha a nível mundial para tentar trazer muito mais profissionais para a área da enfermagem. E aí, de 2018 até 2020, pensou-se na campanha Nursing Now, ou a campanha Enfermagem Agora, que certamente vocês acompanharam aí. A ideia era ter um encerramento com o bicentenário de Florence, e não aconteceu por conta da pandemia. E quais são as grandes metas aí da campanha Nursing Now? Ampliar investimento e educação para os profissionais de saúde, aumentando a influência desses em políticas nacionais e internacionais, elevando também o número de enfermeiros em posições de liderança, precisamos de muito mais líderes, ampliando as evidências que apoiem políticas, e aí vem a importância também de enfermeiros estarem inseridos na política, e trabalhar para que a enfermagem consiga aí atuar e atender de maneira integral, né, com práticas cada vez mais inovadoras. Pode passar o próximo, por favor. Frente a essas práticas inovadoras, em 2020 a OMS sentou de novo e falou, olha, nós precisamos, estamos aí há uma década, né? Se nossa meta é chegar em 2030 com toda a população mundial sendo assistida e acompanhada, nós precisamos pensar em quais serão as estratégias para que isso aconteça na próxima década. E traçaram aí 13 itens essenciais, que vão desde o combate à poluição até 2 itens que eu vou chamar a atenção de vocês. Pode passar. O primeiro deles é que nós precisamos nos preparar para as epidemias. Todos os anos, o mundo ele gasta muito mais em respostas a surtos de doenças, desastres e outras emergências do que se preparando e prevenindo. E eles chamam a atenção nesse documento de que uma pandemia de um novo vírus altamente infeccioso seria inevitável para a próxima década. Próximo. E quando nós olhamos essa ação, no dia 6 de fevereiro morre infectado pela Covid-19 o médico Liu Eliang. Ele que fez os primeiros alertas aí sobre o surto do SARS-CoV-2 e que não foi ouvido. Possivelmente, se as autoridades chinesas tivessem dado a real importância porque o Liu Eliang vinha falando, o surto não teria tomado tamanha proporção. Próximo. E o outro item que eu chamo a atenção de vocês é que precisamos de mais investimentos para os profissionais de saúde. E quando a OMS aponta os profissionais, ela fala justamente dos profissionais de enfermagem, que um subinvestimento crônico a nível mundial, frente aí aos salários, levou a uma escassez dos profissionais de enfermagem. A Organização Mundial da Saúde ela estima que até 2030 faltarão em torno, a nível global, 18 milhões de profissionais de enfermagem. E a conta que eles fazem é a seguinte, nós precisamos de um enfermeiro para cada 500 habitantes. E aqui no Brasil nós já vivenciamos um déficit horroroso, nós temos 1.484 habitantes para cada enfermeiro, né? Então o nosso cenário ele é muito ruim. Pode passar. E quando nós pensamos no que a OMS vem falando e apontando, o mundo olhou para a enfermagem com essas imagens frente à pandemia. Essas foram as primeiras imagens de profissionais de enfermagem, enfermeiros chineses que trabalhavam em Wuhan e que prestavam assistência e cuidado aos pacientes com a SARS-CoV-2 e que viralizaram no mundo e todo mundo ficou imaginando, obviamente, o que viria pela frente, né? O quanto nos preocupamos com a questão de como seriam os dias de trabalho frente à Covid-19. Pode passar. E no dia 11 de março, a OMS declarou aí a pandemia da Covid-19. Próximo. E o que nós vimos? Né? Nós vimos aí o que esse relatório apontava, né? Houve uma falta
de equipamentos de proteção individuais, de material a nível global. Sofreram países desenvolvidos e também países em desenvolvimento. Então, o quanto isso dificultou aí todo o nosso cenário. Pode passar. Mas é claro, pessoal, que independente da pandemia ou da epidemia, que de tempos em tempos vai nos assolar, né, existe uma tríade extremamente importante que nós precisamos discutir. Fatores técnicos, fatores humanos e fatores organizacionais. Próximo. E frente a esses três aspectos, eu chamo a atenção de vocês para essa publicação do American Journal Critical Care, colocando qual era o antigo paradigma, se nós pensarmos aí em Florence Nightingale, né? Olha, eu sei que você vai ser capaz de realizar essa tarefa, basta fazê-la da melhor maneira que puder. Né? Não éramos ciência, era empírico. E nos dias atuais? Bom, para que nós possamos realizar as coisas da melhor maneira, nós precisamos fazer sempre do mesmo modo. Isso é processo de trabalho, isso é sistematização da assistência de enfermagem. Próximo. E frente a essa sistematização, nós ganhamos destaques em matéria também, como essa publicada pela Organização Pan-Americana de Saúde, colocando que a enfermagem tem tido um protagonismo gigantesco frente à condição e à condução dos cuidados dos pacientes no cenário mundial. Próximo. Mas é claro que toda essa exposição levou aí a uma maior vulnerabilidade, né? Quando nós olhamos as publicações mostrando o quanto foi difícil aí o cenário, o começo da pandemia, com a falta de equipamentos, isso expôs certamente quem está na linha de frente, prestando um cuidado e uma assistência muito maior. Né? E o que nós vimos, então? Pode passar. Nós vimos uma publicação como essa do Howard Kentel, que é o CEO do Conselho Internacional de Enfermagem, apontando que a falta de dados oficiais sobre a infecção e mortes entre enfermeiros e outros profissionais, ela é escandalosa. Enfermeiros e profissionais de saúde, eles foram expostos a um risco maior devido à falta de equipamentos de proteção individual. Ou seja, nós não estávamos preparados, né? O que vinha apontando já todo aquele material da Organização Mundial da Saúde. Próximo. E aí, obviamente, é muito triste nós vemos matérias como essa sendo compartilhadas, né? O Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para a Covid do que Itália e Espanha juntos. Próximo. E também superamos os Estados... Pode passar. Isso. Superamos os Estados Unidos da América, né? E quando nós olhamos esse tipo de matéria, próximo, nós vemos que os enfermeiros têm buscado aí dialogar com o cenário político. Eu não venho aqui falar de política partidária, mas a questão de políticas públicas, o cuidado. Né? E aqui nós vemos colegas norte-americanos fazendo uma manifestação pacífica em frente à Casa Branca e conseguiram ser recebidos pelo então presidente Donald Trump para colocarem como estavam e quais eram as condições dos profissionais. Próximo. Aqui no Brasil, colegas nossos também estiveram em uma manifestação pacífica na Praça dos Três Poderes, mas ao contrário dos colegas norte-americanos, os nossos colegas foram agredidos por manifestantes. Então, quanto nós ainda precisamos dar voz para que a enfermagem seja vista aí como um importante pilar da saúde no nosso país. Pode passar. E é claro, pessoal, que para que nós possamos alcançar ou galgar esses cenários, nós precisamos cada vez mais desenvolver as nossas habilidades de liderança. Essa é uma publicação feita pela Current Opinion Critical Care, que coloca que a comunicação, o trabalho em equipe e o autoconhecimento, eles são fundamentais para que nós possamos cada vez mais galgar esses cenários de liderança frente aos cuidados. Próximo. E quando eu trouxe essa temática frente ao empoderamento, às questões da pandemia das mulheres, se nós olharmos aí para a política e vermos as lideranças mulheres que vêm aí ganhando destaque pelo belíssimo trabalho, como tem feito a ministra Jacinda Ardern, como aconteceu em Taiwan, como foi desenvolvido pela Angela Merkel, nós vemos o quanto é importante criarmos, sim, um cenário de mais lideranças na nossa profissão. A enfermagem ela ainda é eminentemente feminina, 84% é composto aí por mulheres, então eu acredito que nós precisamos aprender com esta pandemia a conseguir trilhar
um cenário diferenciado para a nossa profissão. Pode passar? E nesse cenário diferenciado para a nossa profissão, nós precisamos, obviamente, criar essa habilidade de comunicação e também padrões de lideranças. Próximo, padrões que possam nos ajudar a desenvolver competências. E essa é uma publicação do Hospital Austin, colocando que existem 5 competências extremamente importantes para influenciarmos a enfermagem. A primeira questão é trabalhar a inovação, expandindo fronteiras, criando um cenário de colaboração, ampliando, sim, a acessibilidade, uso de tecnologia e coragem para modificar os nossos cenários. Próximo. E nessa questão de coragem, nós precisamos também fazer um olhar para nós, profissionais. Eu trago aqui um compilado de 2 artigos que foram publicados por colegas que trabalharam na queda das Torres Gêmeas, do World Trade Center e também na epidemia de ebola. E o que eles colocaram? Olha, durante um cenário de catástrofe, nós dormimos menos, sofremos níveis intensos de fadiga, apresentamos diminuição do bem-estar e quadros de depressão. Agora é hora, pessoal, de um cuidar do outro, de nós nos ajudarmos. Próximo. E esse cenário, ele tem que ser cada vez mais aprimorado. Até 2020 estive à frente do Conselho Regional de Enfermagem e em 2019 nós fizemos uma sondagem para conhecer aí a saúde mental dos profissionais de enfermagem. E o que nós vimos? Ansiedade, depressão e burnout, eles já fazem parte do cotidiano da nossa profissão. E quais são os fatores para esse adoecimento? Sobrecarga e condições de trabalho, além do clima organizacional, a ausência de um local de descanso e uma extensa jornada de trabalho. Próximo. Frente a essas questões, a sobrecarga ela tem sido cada vez mais discutida. Cheguei a publicar também um artigo junto à Folha de São Paulo, colocando quanto seria importante fazer esse olhar e o cuidado para quem está ali cuidando e está na linha de frente. Pode passar. Mas é claro que fazer esse olhar é pensarmos também nas condições de trabalho. Durante a gestão no Conselho, nós entregamos 5 projetos de leis na Assembleia Legislativa. Nós temos uma deputada, Ana Alice Fernandes, que é enfermeira, e nós conseguimos aprovar a criação das salas de descompressão, as salas de descanso para a equipe de enfermagem. Quando eu estive à frente dos hospitais de campanha, uma das coisas que eu fiz questão de colocar como fundamental seria aí um conforto de enfermagem. O quanto isso é importante e faz a diferença quando nós pensamos no olhar e na saúde mental dos nossos profissionais. Pode passar. É óbvio que o mundo está em nossas mãos, né? As pessoas estão conhecendo e olhando muito mais para os profissionais de enfermagem. Próximo, se nós fizermos uma busca e olharmos a questão principalmente do que nos motiva todos os dias a trabalharmos, a principal motivação é a autonomia que nos é dado para desenvolver um cuidado seguro. Próximo. E se nós olharmos também a comunidade em geral, o público leigo, vem buscando conhecer, sim, quem é o profissional de enfermagem. Se vocês colocarem lá no Google a palavra enfermagem na pandemia da Covid-19, nós temos mais de 8.350.000 resultados. Ou seja, as pessoas estão querendo saber quem somos e o que fazemos. Próximo. E nesse cenário de busca por quem somos e o que fazemos, nós ganhamos destaque também na mídia. Essa foi uma publicação feita na Folha de São Paulo, escrita aí pelo Drauzio Varela, de uma maneira muito elegante, colocando que a epidemia que vivenciamos reserva aos médicos funções mais discretas. É a enfermagem que está fazendo a diferença, é óbvio, né? É uma doença que ainda não tem cura. O que faz a diferença ou é a vacina ou é o cuidado, né? E certamente nessas 2 vertentes, quem desenvolve são os profissionais de enfermagem. Pode passar. E nós ganhamos a mídia também, notoriedade em capas de revistas jamais imaginadas. Quando nós olhamos a Marie Claire e a Vogue, que sempre trazem aí mulheres magérrimas, belíssimas em suas capas, nós tivemos a Marie Claire mexicana colocando quem é a real influenciadora digital, trazendo uma enfermeira de terapia intensiva, a Vogue britânica trazendo aí uma parteira na linha de frente, né? E aqui no Brasil também tivemos a Vogue trazendo a Wanda Ortega, uma técnica de enfermagem na capa, e a revista Cláudia também trazendo uma colega intensivista aqui de São Paulo. Então, o quanto isso é importante também para mostrarmos quem somos. Pode passar.
E o mostrarmos quem somos, pessoal, pensar nesta questão do empoderamento é extremamente importante, mas nós precisamos compreender esta tríade. Saber o que fazer é comunicação, o como fazer é treinamento. E para que as pessoas queiram fazer, isso talvez seja o mais difícil, isso é a motivação. Pode passar. E quando nós pensamos nesse cenário de motivação, nós temos que pensar em como as pessoas nos enxergam. A Giovanna Ebank e a Ingrid Guimarães gravaram um programa erotizando a profissão, né? Vestidas aí de enfermeira. Dê mais um clique, por favor, Mauro. E aí eu escrevi uma carta para as atrizes, colocando, apontando e mostrando quem eram os profissionais de enfermagem. Essa carta viralizou, depois se vocês quiserem ler, certamente ainda está nas redes sociais. Dê mais um clique, porque isso acabou ganhando notoriedade, visibilidade na grande mídia. E quando isso chegou até a Giovanna Ebank, ela me ligou e falou, olha, eu queria te pedir desculpas porque esse não era o conceito. Quando eu expliquei para ela quem eram os profissionais de enfermagem, eu falei, olha, nós somos 2 milhões no país. São mulheres, são mães, são técnicos, são enfermeiros, são auxiliares, são obstetrizes, que têm feito a diferença, sim, no sistema de saúde. E ela me disse, olha, eu queria lhe pedir desculpas, porque na minha percepção, o enfermeiro ele é o auxiliar do médico, né? E pessoal, assim, de verdade, ela não tem obrigação nenhuma em nos conhecer se nós não nos apresentarmos. Então, o quanto é importante cada vez mais nós nos apresentarmos para a sociedade, né? E aí ela falou, olha, eu gostei tanto do que você me contou, dá mais um clique, por favor, que eu vou te convidar para gravar uma conversa comigo no meu canal do YouTube, explicando e contando justamente tudo isso. Então, eu acho que essa é a forma como a enfermagem precisa se apresentar, né? As pessoas só vão nos conhecer quando nós nos apresentarmos a elas, né? Não dá para nós esperarmos que as pessoas saibam quem somos ou o que fazemos. É óbvio que a pandemia evidenciou muitos cuidados e a nossa assistência, né? Mas as pessoas perdem, erram e esquecem o tempo todo, isso é do ser humano. Então, cada vez mais, nós temos que saber nos portar e nos apresentarmos. Pode passar. E nesse cenário de apresentação, nós precisamos também entender qual é o nosso papel nas políticas públicas. Logo que começou a pandemia, aí nessa foto comigo, a Giovanna Abraão, ela que é presidente da SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, a Giovanna me ligou e falou, olha, Renata, a gente tem um grande problema, não tem EPIs para as pessoas trabalharem. E a tese dela, de doutorado, tinha sido sobre o uso de tecido não tecido, né, aquele TNT-SMS, que a gente embrulha as caixas cirúrgicas como uma barreira para vírus RNA. Falei, bom, Giovanna, eu tenho o contato do ministro da Saúde, do Luiz Henrique Mandetta, vamos conversar com ele e ver se a gente consegue flexibilizar a RDC e, com isso, conseguir produzir aí material para ajudar os nossos colegas, né? Conversamos com o ministro, isso era no domingo já. Na segunda-feira já estávamos falando com a Anvisa e conseguimos flexibilizar a produção de máscaras e aventais para ajudar aí os nossos colegas. Foi um projeto muito bacana que nós acabamos aí envolvendo vários hospitais que doaram esses materiais que estavam parados porque não estava tendo cirurgias, e com isso reunimos técnicos, enfermeiros, colegas que tinham aí essa habilidade, que sabiam costurar e que nos ajudaram na confecção de máscaras cirúrgicas, aventais e até mesmo face shields. O projeto ele ganhou uma visibilidade maior e nós conseguimos aí também que escolas de samba com suas costureiras nos ajudassem. Então, o quanto é importante nós pensarmos sim em ações como essa, para conseguir dar cada vez mais visibilidade para o trabalho dos nossos profissionais. Próximo. Se nós pensarmos nessas questões, é óbvio que temos que trabalhar também as questões políticas, né? O quanto precisamos melhorar as condições de trabalho para os nossos colegas, né? Pensarmos que muitas das vezes nem avental cirúrgico não se tinha nesta pandemia para atender os doentes, isso é muito triste. Eu sou professora, eu adoro escrever, e eu cheguei a escrever também uma carta para o presidente da República. Dê mais um clique, por favor. Essa carta certamente também chegou ao presidente, mas eu ainda não consegui dialogar com ele. Eu adoraria expor o quanto tem sido importante
os profissionais de enfermagem, o quanto precisamos olhar para esse grande pilar da saúde. Né? Essa carta ela também chegou a viralizar, pode dar mais um clique, e chegou aí até a Folha de São Paulo e tornou-se aí uma matéria colocando o quanto era importante também um olhar para os profissionais da saúde, os profissionais de enfermagem. Ações como essas, pode dar mais um clique, por favor, Mauro, são fundamentais. E sentar numa mesa e compor um comitê técnico é extremamente importante. Por quê? Porque nós também damos visibilidade para a enfermagem. Nós conseguimos mostrar que a enfermagem, ao contrário do que pensava Giovanna Ebank, ela não está ali para ser um auxiliar do médico. Ela é uma grande protagonista no sistema de saúde. Pode passar. E esse protagonismo, pessoal, ele é visto também quando nós conseguimos colocar aos nossos lados autores, como a Mônica Souza, que nos ajudou criando no projeto Donas da Rua, a Mônica vestida aí de Ana Nery e a Magali como Florence Nightingale. Então, o quanto é importante, sim, nós mostrarmos para a sociedade quem somos. Dá mais um clique. E se nós pensarmos nesta questão de nos mostrarmos, né? Cheguei a receber uma carta do presidente, o Marco Lucchesi, que é um imortal, presidente da Academia Brasileira de Letras. Pode passar o próximo, Mauro, colocando o quanto ele via novas Ana Nery surgindo no Brasil e atuando com muita coragem técnica nesta pandemia. Então, cada vez mais, este é o olhar que a sociedade precisa ter frente aos nossos profissionais de enfermagem. Próximo. E se nós pensarmos nesse olhar, eu comecei essa apresentação ao lado de um painel da Duquesa de Cambridge, né, a Kate Middleton, que é a embaixadora da campanha Nursing Now. Eu faço parte aí da Federação Mundial de Enfermeiros Intensivistas e, por isso, eu escrevi também uma carta para a Duquesa, colocando e apontando como estávamos quanto profissionais de enfermagem aqui no Brasil. Eu fiquei extremamente emocionada, posso dizer para vocês, ao receber uma carta dela como resposta, falando o quanto ela julgava importante, sim, essa luta por maior visibilidade da nossa profissão e valorização aqui no nosso país. Pode passar. Discutir ações como essas num cenário político também é extremamente importante. Convido vocês depois a assistirem. Fiz esse mesmo bate-papo aí falando da importância da enfermagem para o Sistema Único de Saúde brasileiro, com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, está salvo lá na página, e vale a pena nós pensarmos que essas discussões elas têm que ocorrer também, sim, num ambiente político. Próximo. Mas é claro que tudo isso, ele perpassa pelo nosso conhecimento. Não tem como nós não pensarmos em tudo que estamos vivenciando se nós não construímos também o conhecimento. Por isso eu convido vocês, Paula falou da questão desse artigo que acabou de sair, foi uma publicação feita aí em parceria à Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana e Conselhos Nacionais dos Secretários de Saúde. Convidaram aí 164 pessoas consideradas referência no país. E para mim foi uma honra muito grande poder falar sobre quem são os profissionais de enfermagem, como nós estamos trabalhando de maneira segura. Então, baixem, vale a pena essa leitura, tem lá toda a sistematização da assistência de enfermagem para que nós possamos atuar frente à Covid-19. Próximo. E essa atuação, pessoal, todo esse cenário, né, que eu trouxe, essa contextualização de conhecimentos, habilidades, e o nosso atitudinal, existem ainda muitos desafios para que nós possamos avançar enquanto profissão. Né? E eu trago aqui 7 deles que eu acho fundamentais. Primeiro, a questão da formação permanente. A enfermagem ela tem que sempre estar estudando, sempre estar se aprimorando. Nós precisamos também de oportunidades adequadas de trabalho, além de um número suficiente bem distribuído de profissionais, seguido aí da valorização com incentivos financeiros. Eu acho que a enfermagem, muito mais do que vocação, ela é uma profissão, ela é ciência, então essas pessoas precisam sim ser remuneradas. Nós precisamos de vontade política e cada vez mais reconhecimento da liderança. Próximo. E é óbvio que para tudo isso, nós precisamos desenvolver o nosso atitudinal, o que é chamado hoje de soft skills, né? Porque o hard skills, o conhecimento técnico, a fisiopatologia, ela é importante, mas o atitudinal, o como a Renata desenvolve os cuidados, por exemplo, para um doente séptico, é o que faz a diferença para o profissional. Pode passar. E nesse cenário de cuidados, eu finalizo mostrando aí quem é a nossa enfermeira do futuro
e a enfermeira do futuro. Essa é uma publicação recente da Critical Care, colocando que o nosso profissional do futuro é aquele que consegue trabalhar em equipe, que consegue fazer aí uma gestão de conflitos, que consegue ter colaboração e apoio interpessoal, além de resiliência. Quanto é importante essas 4 competências no cenário e nos dias atuais para nós pensarmos o como vamos desenhar o nosso futuro também pós-pandemia. Próximo. E esse desenho, ele perpassa por nós entendermos que estamos vivenciando sim uma crise. E toda crise, existem 3 coisas: uma data para acabar, novas oportunidades e ensinamentos para a sua vida. Pode passar. E quando nós pensamos nessas 3 coisas, nós precisamos entender que existe sim uma pessoa que pode fazer a diferença. E se nós olharmos essa imagem aqui, vai estar refletido quem pode fazer a diferença frente a toda essa discussão. E somos nós, é cada um de vocês que juntos vamos conseguir certamente construir um cenário, um futuro diferenciado para assistência aos nossos pacientes e também para a nossa profissão. Pode passar? Eu finalizo, então, deixando aqui os meus contatos, agradecendo a oportunidade. Paula, muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Ao Hospital Moriá, é sempre uma honra e um prazer estar aí com vocês. Suzana, querida, um beijo grande. Eu desejo também uma excelente apresentação. Muito obrigada. Renata, obrigada pela excelente apresentação aí. Ficamos bem emocionados em te escutar. Eu compartilho fortemente aí do seu discurso em relação ao nosso momento atual, que nós devemos aproveitar essa visibilidade, né? Nós temos que aproveitar para influenciarmos e nos colocarmos também para garantir essa representatividade. Muito obrigada. Agora eu apresento a Suzana. Vai colocar a apresentação, não? Tá. A enfermeira Suzana, enfermeira doutora Suzana Maria Bianchini, mestre em enfermagem pela Universidade de Guarulhos, doutora em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, é graduada em enfermagem pela Universidade de Londrina, ela gosta bastante de reforçar isso, então atuou em grandes instituições de São Paulo como enfermeira, educadora e gestora. Eu acho que o restante você complementa, né, Su? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, porque eu já participei de uma semana de enfermagem, acho que há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, não me lembro. Depois vocês vão ver que a minha memória está um pouco prejudicada, mas já era, mas agora piorou 100%. Só vou aguardar um pouquinho para colocar a minha apresentação, mas eu quero também agradecer ao Hospital Moriá pelo convite para participar mais uma vez da Semana de Enfermagem, agradecer a Paula que fez esse convite. É uma grande honra, né, voltar aqui e principalmente para compartilhar algo que para mim foi, continua sendo, aliás, né, muito novo, que é essa experiência pela qual eu passei, que eu não quero que ninguém passe, né, que é de ser paciente. Eu sempre fui enfermeira e agora eu tenho uma visão, não vou dizer muito diferente, eu acho que confirmou muito do que eu já sabia, e também me trouxe uma necessidade de mudar alguns aspectos do meu pensamento, do meu comportamento. Pode mudar, Paula, por favor? Bom, então eu trago primeiramente para vocês um pouco da minha história. Eu queria desculpa, só voltar um pouquinho, só para dizer que a minha apresentação ela vai ser um pouco mais emocional, né? Então eu vou relatar a minha experiência, né? Então eu não vou trazer muitos conceitos e nem muitas imagens, né? Então são poucos slides, mas que vão contar um pouquinho da minha história, do que eu passei recentemente. Então, como já foi dito, né, sou enfermeira graduada pela Universidade Estadual de Londrina, que eu tenho muito orgulho, né, disso. Também sou mestre em enfermagem e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, na área de qualidade e segurança. Minha vida inteira fui enfermeira de UTI.
né? Eu fui enfermeira assistencial, trabalhando beira-leito, cuidando integralmente dos pacientes, e depois, na última fase, passei pela gestão. Então, eu sempre tive em mim muito da técnica, muito do ensinar, muito uma atuação muito regrada, né, de seguir normas, de seguir rotinas. Isso, por um lado, é bom, mas, por outro, traz também uma rigidez muito grande na atuação, né? E eu acredito que eu sempre fui uma pessoa com uma certa rigidez em relação aos cuidados, mas rigidez de como a prática deve ser. Fui enfermeira de educação continuada, então trouxe, né, comigo durante muito tempo isso do ensinar, de educar o adulto para o trabalho. Então, eu acho que isso foi algo extremamente rico para mim e que também trouxe um maior conhecimento de rotinas, de práticas. Juntando tudo isso também, durante algum tempo eu fui coordenadora de práticas assistenciais, que foi um cargo que necessitou que realmente eu tivesse essas duas grandes habilidades, que é a prática do cuidar e também a prática do ensinar, do revisar, do pensar. Então, foi uma experiência muito rica para mim. Por último, gerente de UTI e professora de pós-graduação. Então, eu sempre tive muito a questão do ensinar, né? De ensinar como cuidar, de observar. Então, é algo que eu considero uma habilidade positiva, né? Mas que também traz, quando você está do outro lado da linha do cuidado, um certo sofrimento, de observar demais, de tentar perceber coisas que de repente não são boas para você observar. E por último, dentro do meu currículo, eu coloco que eu fui paciente. O ser paciente, acho que tem que entrar no meu currículo mesmo, porque foi uma experiência, não vou dizer agradável, não, eu não gostaria de ter passado por isso, mas foi algo que me ensinou muito, porque durante alguns dias eu fiquei muito próxima e ciente do que seria a finitude. Eu tinha, vou contar depois, mas eu tinha certeza que a minha internação não teria um resultado tão positivo. Pode ir o próximo, Paula, por favor. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, né, dentro do tema dessa apresentação, como foi a minha experiência de ser paciente dentro de um tema que também está muito presente nos dias de hoje. Eu fui paciente de Covid. Então, nos primeiros dias de março desse ano, eu testei positivo para Covid-19. Até hoje eu não sei qual foi a fonte onde eu me contaminei, porque o único local que eu ficava sem máscara era dentro da minha casa e eu moro sozinha, só com o meu cachorrinho, Teobaldo, que está aqui, participando dessa apresentação, porque ele não quer sair do meu colo. Mas acredito que foi aqui no condomínio, mas eu não tenho certeza da fonte. Mas foi uma surpresa muito grande testar positivo, porque eu não acreditava que eu iria pegar, não acreditava, sim, porque eu me protegia demais, né? Usava máscara, fazia isolamento, então foi uma surpresa bem desagradável. Durante os primeiros 10 dias, né, dos sintomas, eu tive muita cefaleia, muita dor no corpo, um cansaço extremo. Eu achei que estava evoluindo bem, inclusive até cheguei ao último dia de isolamento com os sintomas que todo mundo relatava, dor no corpo e também a cefaleia. Mas já no 13º, 14º dia do resultado positivo, eu comecei a apresentar febre. Uma febre e uma piora bem grande do meu estado geral. Fui até um pronto-socorro de um grande hospital aqui da cidade, passei em consulta e tive a indicação de fazer alguns exames e, para minha tristeza, foi indicado que eu tomasse ivermectina. Claro que eu não tomei, mas eu nem vou entrar no contexto desse caso, mas acrescentou alguns medicamentos, né? No dia seguinte, ainda continuando assim, me senti muito mal, passei em consulta com um urologista,
pelos sintomas poderia ser uma pielonefrite ou uma infecção urinária. Ele me acompanhou por mais um dia e como o quadro ainda continuou piorando, com febre e piora do estado, foi solicitada a internação. E a internação por pielonefrite, e era isso que eu tinha em mente, não estou internando pela Covid, mas sim pela pielonefrite. Então, internei para começar com antibiótico terapia, e internei numa quarta-feira, né? Iniciou antibiótico e tudo com foco na questão da infecção. E, para minha surpresa, em 1 dia e meio eu desenvolvi uma pneumonia, com um quadro bem grave, vamos dizer assim, para a minha condição, né? Então, em 1 dia e meio eu passei para um comprometimento maior que 75% do meu pulmão. Eu passei de ar ambiente para oxigênio, com uma dependência bem grande, eu não conseguia ficar fora do oxigênio, mas para minha sorte ainda foi só catéter de O2. E eu tive que permanecer em repouso absoluto. E isso foi, eu não sei se alguém daqui já teve Covid, precisou ficar internado, mas é um quadro com uma evolução tão rápida que é assustador. Eu internei numa quarta-feira, na quinta eu tomei banho sozinha, sem ajuda nenhuma, sem cansaço. Na sexta, quase não consigo tomar banho de tão cansada, né? Quase precisei chamar ajuda para poder sair do banheiro. Mas no sábado, que foi acho que o pior dia que eu tive, né, em todos esses 15 dias de internação pelo qual eu passei, em que realmente eu achei que eu iria morrer naquele dia, né? E não é brincadeira, né? Eu digo que eu tinha até uma certa tranquilidade em relação a tudo isso, né? Porque de tão mal que eu estava me sentindo naquele dia. Pode passar o próximo, Paula, por favor. Então, assim, em linhas gerais, né? O que eu esperava dessa minha internação? 2 dias, antibiótico endovenoso e depois ia para casa com intramuscular ou qualquer outra coisa. Mas eu esperava continuar fazendo tudo sozinha sem precisar de ajuda, né? E o que eu, na verdade, vivenciei foi uma dependência total da enfermagem, desculpem, e uma sensação de medo muito grande, né? Até porque quando eu internei precisei ficar em isolamento, porque eles não tinham todos os meus exames. Depois, quando eu trouxe, eu fiquei acho que 5 dias em isolamento, então você fica sozinha dentro do quarto. Eu confesso que não foi algo assim muito ruim, porque como eu moro sozinha, disso já estou acostumada, então não foi algo que para mim foi ruim, ficar sozinha sem acompanhante. Mas, por um outro lado, aumentava a minha sensação de medo, porque eu não tinha, além do pessoal da enfermagem que ficava ali, eu não tinha uma companhia, alguém que pudesse ficar olhando por mim. Isso faz uma grande diferença. E aqui já vem a minha primeira lição, que eu digo que eu tenho que eu passei a mudar, né? Pensamentos e aqui vem a questão do acompanhante. Quem trabalha em UTI sabe o quanto o acompanhante pode ser um facilitador, como também um dificultador para a nossa atuação no dia a dia. E aqui eu vi como é importante para o paciente, né? Ter um acompanhante, uma pessoa também preparada e que dê tranquilidade, que o apoie no tempo de internação. Então, eu acho que isso foi uma mudança significativa no meu pensamento e eu acredito que isso eu vou conseguir repassar. Não pela questão pessoal, mas para o quanto isso é importante para diminuir a ansiedade. Quando eu falo de medo, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu tenho síndrome do pânico, né? E eu estava muito bem controlada. Inclusive, eu já estava até sem medicação, apenas com Rivotril para resgate, né? Só para quando eu tivesse alguma crise. E durante a internação, a minha crise de pânico, aliás, meu pânico, ele voltou com tudo, né, que tinha direito, e eu precisei passar por acompanhamento psiquiátrico, né, durante a internação,
para retomar com os meus medicamentos, para conseguir manter, sair das crises que estavam frequentes durante a internação, e poder isso ajudar na minha recuperação, né? E agora, assim, só depois de conversar com o psiquiatra, pânico, depressão é algo presente em pelo menos 40% dos pacientes internados por Covid, né? Então, é algo que também a gente precisa entender que, aliás, eu acho que vocês entendem muito mais do que eu, que estão convivendo com isso no dia a dia, e perceber que realmente a medicação vai fazer diferença e vai ser muito importante para esse paciente. Então, o medo, obviamente, tem uma razão muito grande de ser, né? E naquela época, acho que todo mundo se lembra, a gente estava passando por um período em que havia muitas informações sobre Manaus e outros estados em que não tinha vaga, não tinha leito para internar e principalmente não tinha oxigênio. E a gente pode até falar, nossa, isso aconteceu lá em Manaus. Não, aconteceu bem aqui perto também, porque no hospital em que eu fiquei internada, e é um hospital bem reconhecido aqui na cidade de Curitiba, que eu não falei, mas eu estou em Curitiba. Durante 2 dias o hospital não recebeu torpedos de oxigênio, né? Eu sei disso porque quando eu podia já me movimentar, me perguntaram se eu tinha algum problema em tomar banho no leito, porque não havia torpedos suficientes, eles tinham que guardar esses torpedos para transporte de paciente. Então, acho que isso, claro que aumentou um pouquinho o receio, mas eu tinha muita confiança nos profissionais e também achei que tinha que deixar o torpedo para quem precisava e não para mim, que poderia muito bem passar por alguns cuidados no leito sem nenhum problema. Quando eu falo dependência total da enfermagem, né, eu falo desde um banho até cuidados em relação a necessidades, né? E eu acho que colocar uma comadre em um paciente é muito diferente do que você ter que receber uma comadre, né? Eu falo isso rindo, porque é algo até vexatório, mas eu não tenho problema de falar, não, né? Inclusive até que usei fralda, né? E eu acho que isso foi... eu falo isso até de uma forma um pouco mais bem-humorada. Muita gente me fala, ai, que horror, como é que você pôde fazer isso? Eu falei assim, não, para quem não tem força nem para levantar a mão para tocar a campainha, né, a fralda acho que é um grande conforto, né? E eu tiro isso, inclusive, até para ensinar minha sobrinha pequenininha que está tentando desfraude. Falei para ela que se eu sair da fralda, ela também vai sair, né? E ela vê isso até com uma sensação até um pouquinho engraçada, mas também que se a titia conseguiu, ela também vai sair da fralda, né? Mas eu estou exemplificando isso até para mostrar o quanto que a gente fica dependente, né? Trocar uma fralda de um paciente é algo absolutamente normal, mas quando é com você, isso muda totalmente, né? Isso faz com que você veja essa situação por um lado muito diferente. Pode ir o próximo, Paulo. Então, assim, o que eu vivenciei nesses 15 dias, né, de internação, onde eu vi a minha vida em perigo, onde eu realmente eu vivenciei a minha finitude, né? Fiz durante a minha internação, enquanto eu ainda conseguia falar, eu gravei um testamento, né, para minha família, para que pudesse terem o direcionamento do que poderiam fazer durante os momentos. Não vou dizer que eu me lembro de tudo, porque realmente muita coisa ficou meio nebulosa na internação, porque é uma das consequências do Covid, a alteração de memória, né? Então, eu fiquei como sequela hoje ainda, a memória recente, ela se apaga, eu tenho muita dificuldade de lembrar de coisas que eu fiz no dia, mas está melhorando bastante, mas ela, para mim, afeta só a memória recente, né? Então, grande parte da minha internação é como se tivesse sido um sonho. Eu não lembro de muitas coisas, mas algo que eu lembro, né, e que ficou assim muito marcante foi a presença da enfermagem do meu lado durante todo o tempo que eu precisei. Em nenhum momento, e até o hospital sofria com muita ausência de profissionais,
era um momento assim de muita complexidade no cuidado para a instituição, mas sempre tinha alguém do meu lado, seja nos primeiros dias onde eu estava mais grave, verificando sinais vitais com grande frequência, cada 2 horas, mesmo quando a minha saturação estava muito baixa e a necessidade de aumentar o oxigênio, quando eu precisava ser pronada, né, ou eles me orientavam, né, ficavam ali até que eu conseguisse mudar a posição, então eles faziam isso por mim, né, e um dos momentos em que eu achei em que realmente a situação estava bem complexa era quando me pediram para pronar, porque realmente a saturação estava muito baixa, né, e eu não conseguia mover porque simplesmente eu não tinha força, né? E eles fizeram isso por mim com o maior cuidado, né? Todas as vezes, e sem que eu percebesse que a minha situação era muito grave, apesar de saber, de ser enfermeira, né? De saber que realmente a situação não era mais positiva, mas eles fizeram isso fizeram de uma forma com que eu não me preocupasse tanto, né? Quando eu digo profissionalismo e eficiência, eu não posso, durante os 15 dias, todos os cuidados que eu recebi, eu não posso dizer que me faltou absolutamente nada. E olha que eu tenho tudo para ser uma pessoa extremamente crítica, né? Crítica de procedimentos, mas em nenhum momento me deixaram faltar absolutamente nada, muito pelo contrário, me trouxeram um conforto e uma tranquilidade que eu jamais pensei que eu pudesse vivenciar se eu fosse paciente, né? Quando a gente cuida, né? Quando realiza os cuidados, até mesmo um banho no leito, né? Que muita gente fala, banho no leito é um cuidado muito simples, você só precisa da técnica para fazer, mas quando eu passei pela situação de precisar, né? Receber um banho no leito, primeiro eu digo para todo mundo, né? Banho é uma sensação extremamente confortante, faz você se sentir uma pessoa, né? Porque você é um cuidado que, claro, que depende muito, né? Em alguns dias eu ficava extremamente cansada, até para virar, eu tinha medo de tomar, sinceramente, eu tinha medo de tomar banho, por conta do cansaço e do medo de entrar num quadro de insuficiência respiratória. Até porque a minha primeira situação realmente grave foi durante o banho, né? Foi no primeiro sábado que eu internei, quando me levaram para o banho de aspersão. Eu achei que eu podia até ir andando, mas eu não consegui nem dar 2 passos, me levaram de cadeira, mas ao final do banho eu entrei num quadro de insuficiência respiratória extrema. Eu pensei que eu ia acabar até desmaiando, mas rapidamente me voltaram para o leito, chamaram a físio, instalaram oxigênio e eu rapidamente melhorei. Mas, e por conta disso, eu fiquei com muito receio de banho, principalmente de aspersão. Mas a equipe me fez não pensar tanto dessa forma e achar que a situação, que o cuidado poderia ser menos arriscado e confiar que realmente eu não teria nenhum problema. Então, quando eu falo de profissionalismo e eficiência em todas as situações, né, seja de medicação, seja me atender no momento em que eu estava realmente com um quadro de piora, e até mesmo me animar quando eu me sentia com medo, quando eu falava, eu estou com medo, né? Sempre tentavam da forma mais tranquila me trazer uma atitude um pouco mais positiva, de achar que aquilo ia passar, né? E quando eu falo de empatia e compaixão, eu não preciso nem traduzir o que são esses 4, né? Profissionalismo, eficiência, empatia e compaixão. Porque muito da nossa atuação, né, como profissionais, não é só a técnica, não é só a perfeição da rotina, não é só seguir à risca o que a norma ou o que a diretriz fala, mas é um ser humano cuidando de outro ser humano. Então, eu acho que nenhuma outra profissão, e essa internação me fez perceber isso, né, nenhuma outra profissão
consegue ver desta forma e consegue se posicionar para que seja assim. Porque claro que eu agradeço muito a presença da equipe médica, da fisioterapeuta, da fisioterapia, que me ajudaram muito a melhorar. Mas quem esteve todo o tempo ali ao meu lado, me dando força, até me dizendo, Suzana, coloca um pijama, você vai se sentir melhor, porque eu ficava com a camisola do hospital. E é até engraçado que quando eu coloquei o pijama, a enfermeira quase nem me reconheceu, porque eu acho que, primeiro que eu estava muito acabada, eu resolvi nem pôr fotos aqui, porque vocês iam achar que eu precisava continuar internada e não ter alta naquele dia. Mas quem mais poderia, né, falar isso com você e até te animar com coisas, às vezes, tão simples. Num dos dias em que eu estava pior, em que realmente foi um dos piores dias da internação, um técnico que estava me ajudando num momento difícil do quadro respiratório, ele para tentar me distrair, e foi uma coisa que me marcou e eu me lembro muito disso. Ele me perguntando se eu tinha filhos, né? Eu disse que não, perguntou se eu tinha cachorrinho, aí eu falei que sim, e aí ele começou a me mostrar fotos do cachorrinho dele. Né? Qual que era a intenção dele ao fazer isso? Tentar me distrair daquele momento em que as coisas estavam extremamente difíceis para mim. E eu não sei como, né? Até hoje eu não sei como eu não fui entubada, eu não sei como eu não fui para UTI. Então, são coisas que eu realmente eu nem sei como explicar, porque foi dentro do que eu vejo na literatura e do que eu vejo do relato de outras pessoas, que até tiveram uma evolução bem mais difícil do que a minha. Né? Eu não precisei ir para UTI, fiquei o tempo todo na unidade de internação, mas muitas vezes eu até me pergunto como foi que eu consegui passar por isso. E eu tenho certeza absoluta que foi pelo cuidado que eu recebi durante todos esses dias. Eu não contei que eu era enfermeira, eles só ficaram sabendo que eu era enfermeira no dia que eu fui de alta. Até porque uma que eu não via necessidade, né? E até porque eu acho que muitas vezes eles podiam interpretar isso como uma certa intimidação, enfermeira. Então, não tinha porquê, não me senti com necessidade de relatar isso. Mas mesmo depois que eu contei que foi só no último dia, me trataram da mesma forma, né? Com muito cuidado, com profissionalismo, mas sempre com foco na minha melhora. E até algo que algumas pessoas podem até não achar interessante, que muitas vezes a gente vê a nossa profissão, a enfermagem, sempre relatada com uma forma de só carinho, né? Que nós somos só pessoas que têm, que gostam de cuidar, que é enfermagem por amor. E como a Renata muito bem falou, adorei essa fala dela, que a gente tem que se apresentar, né? Porque nós não somos só carinho, amor, compaixão. Nós somos técnica, nós somos ciência, nós somos profissionalismo. Só que todas essas características, elas têm que andar junto, né? Porque o paciente, ele espera que a gente saiba funcionar um acesso, que a gente saiba como é a rotina de uma tomografia, que você tem que trocar o acesso, funcionar por um mais calibroso, né? O paciente espera que a gente saiba tudo isso, como eu também, claro que achava, mas eu tinha um certo receio, porque eu não conhecia o hospital, não conhecia ninguém que trabalhava naquela instituição, mas eu saí de lá com essa impressão, né, com essa visão muito positiva de que, se eu precisar, eu posso contar com aquela instituição, não pelo nome da instituição, mas pelos profissionais que eu conheci ali. Eu tenho uma grande dificuldade com nomes e continuo tendo, eu não me lembro do nome, eu me lembro só de duas pessoas, do nome de duas pessoas, porque eram nomes que me marcaram, e também porque elas sempre, não todas escreviam, mas quando eu passei a enxergar um pouquinho melhor, eu conseguia ver o nome delas no quadro. Mas
porque eu tenho certeza que se eu precisar lá, eu vou receber o cuidado e o carinho dos profissionais que estiveram lá e que cuidaram de mim naqueles dias. Pode ir o próximo. Então, o que ficou para mim de tudo isso que eu passei? Né? Ficou um sentimento de gratidão imensa. Né? A gratidão, primeiro, porque a gratidão à minha família, né, aos meus amigos, que fizeram orações para que eu sobrevivesse a tudo isso. Isso fez uma grande diferença. Eu tenho certeza que em vários momentos eu senti essa força, né, o poder da fé para que eu me recuperasse, né, dessa situação que foi para mim muito significativa e que depois que eu tive alta eu fiquei sabendo de todas as complicações. Eu até não coloquei, mas uma das coisas que eu, dentro da minha rigidez como enfermeira, sempre acreditei que o paciente ele tem o direito de saber de tudo, ele tem o direito de decidir tudo o que será feito com ele. E depois que eu já estava em casa, as minhas irmãs me contaram por as situações, né, a gravidade, o que os planos, né, que eu poderia ter ido para a UTI, poderia ter sido entubada, e realmente eu pensei que foi ótimo eu não saber de nada disso, porque se eu soubesse, eu teria piorado muito mais da minha situação, né? E gratidão a todos que me cuidaram, sem nenhuma pieguice, sem nenhuma romantização, né, do que foi o que eu passei, né? Mas gratidão a todos os profissionais que cuidaram de mim. E quando eu falo que cuidaram de mim, é realmente nesse sentido total, porque se não fosse pelos enfermeiros, pelos técnicos, pela equipe médica, pelos fisioterapeutas e até pela equipe da nutrição, e até pela equipe da limpeza que conversava comigo, perguntava, nos últimos dias eu ainda estava fazendo crochê, né, perguntavam o que eu estava fazendo, conversavam um pouquinho comigo, eu tenho certeza que eu não teria sobrevivido a isso. Eu tenho uma gratidão imensa a esse hospital, eu não vou relatar o nome, não vou colocar aqui, até porque eu não pedi autorização para eles para relatar. Mas, independente do hospital, eu tenho uma gratidão imensa aos profissionais de enfermagem, que realmente eles me seguraram ali. E quando eu digo que me seguraram, realmente, literalmente, porque eu tenho certeza que se não fosse pela participação de cada um, de cada turno, manhã, tarde, noite, né, de cada profissional que esteve ali funcionando minha veia, trocando o curativo de acesso, verificando meus sinais vitais, me ajudando a ficar em prona, me levando ao banheiro ou fazendo algum cuidado de higiene, e aí eu coloco até o banho, porque sempre imaginei que eu iria morrer de vergonha, mas eu não sei se é a hipóxia ou o que é que a gente passa, que você passa não ter vergonha do seu corpo, mas quando você vê que os profissionais que estão ali te respeitam, te resguardam, cuidam de você em todas as esferas, né? Não é só da saúde do corpo, mas da sua saúde mental, do seu estado emocional, a única coisa que a gente pode sentir é uma gratidão imensa que não tem como a gente retribuir. Então, quando eu digo que ficou de tudo isso, realmente é uma gratidão imensa. Como sequela, né, após os 15 dias, eu demorei quase 3 semanas para poder realmente me sentir bem. Ainda tenho um comprometimento respiratório, então eu tenho ainda um pouco de dificuldade, um pouco de dispneia, mas isso já melhorou muito, né? Eu sou outra pessoa em relação a que teve alta. Só por uma questão por curiosidade, né? Durante uma semana aqui em casa ainda precisei tomar banho com cadeira, porque eu realmente já não tinha forças para ficar em pé sozinha, né? Mas depois de uma semana e pouco eu já consegui, isso para mim foi uma vitória gigantesca.
E a outra sequela, né, que ficou ainda, é o problema de memória. Como eu falei, a minha memória recente, ela é bem prejudicada, já não era boa, agora piorou 100%, mas aos poucos ela está voltando. O tremor que eu tinha nas mãos ficou durante ainda umas 3 semanas, mas agora eu particularmente não percebo, né? Mas eu acho que em relação até o que eu ouço, ao que eu vejo, eu tive muita sorte em relação às sequelas, porque eu vejo pessoas que ficaram com uma situação muito mais delicada do que a minha, né? E aqui já finalizando, né, o que eu queria deixar, né, para vocês em relação a isso que eu passei. Primeiro, eu senti a importância que a gente faz na vida de cada paciente. Muitas vezes você pode até falar, mas nem vai lembrar meu nome, mas a gratidão que a gente sente, e como eu falei, a gratidão não é pela vida, porque cada pessoa que, por mais que eu tenha visto só uma vez, foi importantíssima para a minha recuperação e para que eu pudesse estar aqui hoje. Cada um deles participou disso, né? Então, essa gratidão, ela é gigantesca, e para a gente saber que cada profissional marca, sim, e pode marcar positivamente a vida e a recuperação de cada paciente e também de cada família, porque a minha família também tem a mesma... a mesma percepção que eu, né? E uma segunda coisa, a gente os cuidados que a gente precisa ter para evitar e passar por tudo isso. Então, o uso de máscara, como vocês todos estão usando, eu estou sempre que eu estou aqui sozinha em casa, os cuidados para que a gente possa controlar essa pandemia, né, o isolamento social, máscara, distanciamento e vacina. Eu queria até ter posto aqui a foto da minha vacina, mas eu consegui me vacinar na sexta-feira, então isso 60 dias depois, né, do diagnóstico de Covid, mas eu tomei a primeira dose da vacina contra o Covid. Isso para mim foi um alívio gigantesco, porque agora não que eu vá me expor, muito pelo contrário, agora eu tenho que me cuidar mais ainda, porque eu não quero passar por essa situação, porque eu sei que pode ser talvez pior do que foi a primeira, mas que a gente precisa da vacina e a vacina tem que ser para todos, né? Isso é o que eu posso dizer, né? E finalizo aqui, pode o último, por favor, Paulo. Finalizo esse último slide, que eu queria até explicar o porquê que eu escolhi essa imagem. Porque quando nós somos profissionais da enfermagem, nós experienciamos, né? Nós passamos por várias situações, conhecemos vários pedacinhos de várias situações, e muitas vezes a gente acaba achando que já sabe tudo, que você já passou por tudo, e que você é um profissional que conhece todas as situações, mas muitas vezes falta um pedacinho, né? E esse pedacinho, para mim, foi ser paciente, foi vivenciar o outro lado. E quando você coloca essa pecinha, né, esse último que falta, você consegue, eu hoje, né, eu acredito que eu tenho uma visão muito diferenciada do que seja a nossa profissão, porque como profissional de beira-leito, um profissional de gestão, um profissional de ensino, mas também como um profissional que passou pela experiência de ser cuidado. E acho que isso é algo que marcou e vai continuar marcando a minha vida profissional e pessoal para sempre. Então, eu quero muito agradecer a paciência de vocês por ter me ouvido, e agradecer novamente ao Hospital Moriá e a Paula pela oportunidade de dividir com vocês essa minha experiência. Muito obrigada. Acho que vai ser daqui, mas, Suzana, obrigada, tá? Foi excelente. Quando te convidei, foi justamente para a gente ter uma ideia do que é um profissional ser paciente, né? Ainda mais uma profissional tão admirável aí, e além de ser uma profissional super diferenciada, também uma grande amiga. Então, obrigada por ter participado. Eu que agradeço. A Renata, ela precisou sair, ela está em num outro evento.
Eu acho que é isso, gente. Para finalizar agora o nosso evento, eu convido o nosso diretor, o Dr. Alexandre Teruia. Mauro, tem que falar aqui? Tem que usar o microfone? Aqui. Tá bom, obrigado. Posso tirar a máscara? Bom dia, pessoal. Obrigado. Obrigado, Paulo, pelo convite. Gente, assim, eu tava pensando o que falar, né? Primeiro, parabéns para vocês. Depois, vendo as duas palestras, me traz enorme honra falar para vocês que quando me foi dado esse desafio há alguns anos atrás, e pensando no hospital com a doutora Anice e o pastor Guilherme, a gente queria essas duas coisas, né? Um hospital humano, um hospital acolhedor, um hospital empático, e um hospital, cara, que tivesse como protagonista a enfermagem. E eu sempre falei isso, eu falo isso desde o começo. O cerne do hospital é a enfermagem. E realmente é. Pô, como realizar isso, né? Porque é bastante óbvio um hospital crescer desse jeito. Como realizar isso e como fazer com que todos saibam, que todos percebam que o hospital é assim. Dando protagonismo, fazendo uma enfermagem independente, fazendo uma enfermagem organizada. Então, hoje a gente tem mais de 1.000 indicadores que a gente vê por semana. E pensando nessa trajetória, eu fico lembrando e olhando vocês e lembrando de cada peça quando vocês entraram aqui e que me traz grande satisfação, olhando para trás, perceber que as escolhas foram bastante acertadas, né? Por quê? Porque vários outras enfermeiros passaram por aqui e todos contribuíram, sem dúvida nenhuma, para que a gente alcançasse hoje o que a gente tem. Mas lembrando da entrada da Paula, entrada da Aline, e passando as bordas, né, do assistencialismo, porque assistencialismo não é só com o paciente, que vocês fazem com excelência absurda, mas o assistencialismo com os outros parceiros nossos dentro do hospital, os médicos, por exemplo, né, os outros setores, os outros departamentos. Então, pensando em todas as peças que a gente tem, todas as peças que eu digo com todo respeito, com todos vocês aqui, cada escolha, eu agradeço a Deus porque eu vejo que hoje a gente acertou. E a gente consegue ter a Paula liderando um time excepcional de referências, com a Simone, a Niviane, que estão aqui há mais tempo, né? Alguns outros enfermeiros que estão chegando agora, que já estão aqui há bastante tempo também, mas que estão agregando muito valor a esse time de referências. A Viviane, no centro cirúrgico, com o Nelson, experiência absurda. Alguns enfermeiros que eu conheço há anos, né? Talvez mais de 15, 20 anos, que a gente se conhece de outros lugares. Passando essa borda, quer dizer, a Aline com todo o time dela, a Lilian participando do time agora, né? A Carol fazendo um trabalho excepcional no gerenciamento de leitos. Então, pô, a Bruna, como agradecer todo mundo? Impossível, né? A Solange, sempre com paciência, jeitinho, fazendo essa ponte entre os pacientes e a nossa enfermagem. Quer dizer, a gente conseguiu, bicho, uma enfermagem autêntica, autônoma. E vendo a palestra da Renata, uma enfermagem que está aqui para contribuir muito para o hospital e trabalhar em pleno protagonismo, inclusive em relação aos médicos, que são grandes estrelas do nosso hospital também. Mas vocês, gente, vocês dão a toada, vocês dão o ritmo, vocês dão a percepção que o público tem da gente. O público não só, de novo, né, os pacientes, mas o público médico. Nós estamos, sem dúvida nenhuma,
e eu tenho que participar isso com vocês, nós estamos, sem dúvida nenhuma, aparecendo como uma alternativa à saúde de São Paulo, e daqui a pouco a saúde do Brasil também. Eu estou falando isso porque eu ouço isso todo dia. Eu sou médico, sou médico e anestesista. Sou anestesista e os meus parceiros são cirurgiões, são os médicos, e todo dia eu estou com eles. E eu ouço isso deles. E esse protagonismo se traduz em números. Então, quando a gente olha alguns números, por exemplo, vocês sabem, todo mundo sabe, que me conhece aqui, sabe que eu adoro número, né? Não vou ficar falando de um monte de número aqui, mas eu gostaria de falar de alguns. Por exemplo, o nosso NPS, que é um índice de satisfação que todo mundo usa, assim, sabe? Até empresas não ligadas à saúde, aliás, a maioria delas não ligadas à saúde, usa muito. Nosso NPS esse ano, gente, está 98, não é, Priscila? 98. A meta dos caras é 70. Alguns serviços de saúde, os caras não divulgam muito lá, mas a gente tem conhecimento que alguns serviços de saúde trabalham em torno disso e estão muito satisfeitos. Cada reunião que a gente faz aqui com os nossos parceiros, quem tem esses números, a gente fala, pô, o nosso número esse ano está 98. Os caras não acreditam. Parece mentira. Isso se traduz também no outro indicador que a gente tem, que é o saque, que é aquela reclamação que os clientes fazem, né? E na última semana a gente teve 2 saques. Foi isso, né, Bruno? 2 saques, a gente teve uma semana inteira, gente. Quantos caras passaram por aqui? E a gente teve 2 saques. São números inacreditáveis. Mostra toda a dedicação que vocês estão tendo e mostra também o trabalho incansável, incessante, dessa liderança fenomenal que a gente tem na enfermagem aqui, com a Paula na assistência, referências, com a Aline no relacionamento médico, com a Priscila liderando os projetos, a qualidade, a educação. E a gente vai dar um gás na educação esse ano, né, Paula? Porque a gente tira a educação médica debaixo da Priscila, então elas vão ter mais tempo e mais dedicação ainda para poder formar uma enfermagem de excelência técnica ímpar nessa cidade. Ímpar. Porque tudo que a gente fizer, por exemplo, no centro cirúrgico, na UTI, na unidade de internação, no CDI, vai ser compartilhado por toda a enfermagem. E é um sonho que eu tenho desde o começo e que a gente conseguiu realizar até agora, não de forma completa, né? Mas que a gente vai, esse segundo semestre, sem dúvida nenhuma, arrebentar. Tá certo? Então, a mensagem que eu passo é de, primeiro, agradecimento, segundo, de honra, em pedir desculpas, porque a gente erra e vocês são persistentes. Obrigado. A enfermagem é o cerne do hospital, como diz muitas vezes o nosso diretor clínico. Eu escolhi ser enfermeira exclusivamente pelo cuidar. Eu tinha uma pessoa da família doente e pude acompanhar intensamente essa vivência dela no hospital e foi aí que a minha vontade cresceu. Eu sempre fui muito ligada à minha família, pai, mãe, os meus avós. E já no processo de envelhecer, né, vem essa questão da saúde e doença, onde eu fui muito presente e sempre querendo cuidar, sempre tendo a responsabilidade de cuidar do outro, né? Mas o que me levou realmente a tomar a decisão de escolher ser enfermeira foi uma tia minha, que é enfermeira, e ela foi minha inspiração para que eu pudesse escolher essa profissão. O contato com o paciente é o que me deixa feliz, o poder abraçar o paciente
Em época de pandemia, a gente perdeu esse contato, a gente ficou um pouco mais frio, isso deixa um pouco triste. Uma coisa que nosso CEO aqui uma vez falou, que o Dr. Alexandre Teruya, se o paciente está aqui, é porque ele não consegue fazer sozinho o que precisa ser feito. É algo muito óbvio, mas me fez refletir, até mesmo para passar isso para as outras pessoas. O meu paciente sinta-se como um familiar meu, então eu vou garantir que eu estou cuidando de um familiar meu. Então o que eu quero? Eu quero um acolhimento, eu quero que tenha carinho, tenha humanização. Isso às vezes é muito compensatório, porque os filhos falam: meu pai está trabalhando, cuidando de outras pessoas para que a gente tenha o nosso dia a dia o melhor. E isso a gente fala para a família o tempo todo. Com certeza eles têm muito orgulho de mim. E isso é o que faz eu levantar todos os dias para trabalhar. Estou colocando ele para dormir, o telefone toca, ele fala: mamãe, seu telefone está tocando, precisa atender o pessoal do hospital. Eu faço as lições, dou jantar, banho, e eu curto, tenho pouco tempo, mas esse tempo é de qualidade. Olhar para minha filha e ver que ela tem orgulho do pai que eu sou, entendeu? Fala para os amiguinhos dela que o pai dela é enfermeiro e que salvam vidas. O maior desafio para mim durante a pandemia foi perder um amigo, um paciente, descobriu um câncer de pâncreas, e na cirurgia ele pegou Covid. Foi um técnico de enfermagem que estava cuidando de um paciente muito grave, com um sorriso no rosto, a gente vê sorrindo pelos olhos, né, agora com a máscara. E aí ele veio me contar, chefe, minha mãe foi entubada hoje. E isso me deixou muito emocionada, porque ele estava ali cuidando e com a mãe dele sendo cuidada por uma outra pessoa. Então era muito doloroso quando no primeiro dia a gente conversava e o paciente se abria, falava da sua família, do seu desejo de voltar para casa. E na segunda visita eu já não encontrava mais o paciente na enfermaria. Era difícil abrir a porta e não reencontrar o paciente no leito, sabe? Então acho que foi o momento mais difícil da profissão. Para mim, o que vale é você ser digno da profissão que você exerce e não desistir por qualquer coisa. E o gratificante é que quando eu termino o nosso plantão, a gente tem a certeza de que a gente conseguiu dar o nosso melhor. Que é cuidar do próximo, seja do paciente, seja da minha equipe, que é a entrega com amor, com dedicação, com doação, porque esta é a minha escolha e por isso que eu digo e eu repito que eu escolheria quantas vezes fosse preciso.